Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de General Câmara, iniciando o nosso estudo da legislação municipal para o concurso do município. Pessoal, no nosso estudo de legislação, eu sempre recomendo que vocês assistam todas as aulas e durante as aulas eu vou mostrando para vocês os principais pontos, aquilo que costuma ser mais cobrado em prova. Após terminar a aula, é importante que vocês façam leituras de revisão. O ideal é que vocês releiam toda a lei 10 vezes. Se achar muito 10 vezes, achar muito cansativo, relê pelo menos 5 vezes. Isso vai ajudar bastante a ir memorizando os principais pontos. Depois que vocês tiverem assistido às aulas e feito as leituras de revisão, teremos um simulado. Eu vou elaborar muitas questões no estilo da banca, claro, para que a gente já possa treinar aqui no curso antes da prova. Vocês terão muitas questões para resolver e depois que vocês resolvem as questões, além do gabarito para vocês conferirem quantas acertaram, eu vou gravar a correção das questões em vídeo. Porque na gravação da correção das questões, a gente vai acabar revisando os principais pontos desta lei. Então, assistindo às aulas, fazendo as leituras de revisão e treinando com as questões e acompanhando a correção das questões, eu tenho certeza que vocês vão ter toda a condição de gabaritar essa prova e de acertar todas as questões. Vamos ao que interessa, então, vamos começar a conhecer os artigos da Lei Orgânica. Primeiro, o artigo 1º da Lei Orgânica apresenta o município de General Câmara. O município de General Câmara, assim como qualquer município, é uma pessoa jurídica de direito público interno. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha dizendo que é uma pessoa de direito privado, o que vai estar errado, ou que é direito público externo, também estaria errado. Todos os municípios são pessoas de direito público interno. E o município tem autonomia político, administrativa e financeira. E esta lei orgânica explica justamente como que funciona essa autonomia, porque nós vamos entender ao longo desta lei como é a organização e o funcionamento da Prefeitura e da Câmara de Vereadores aqui de General Câmara. Então esse artigo 1º ele é bastante introdutório, ele não é muito comum em provas, mas a banca até pode fazer uma pegadinha com essas características. O artigo 2º já é bastante cobrado em prova, já apareceu em concursos em outros municípios e pode ser cobrado de novo na prova de vocês. Ele traz os poderes do município. E os poderes do município são 2. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Atenção, pessoal, os municípios só têm 2 poderes. Não existe em nenhum município do Brasil poder judiciário. O poder judiciário sempre é estadual ou federal, nunca municipal. Então, quando tu estuda a Constituição Federal, tu vai encontrar os 3 poderes. Porque a Constituição Federal fala sobre a União e os estados. Quando falar em município, a gente só vai ter 2 poderes, que são os 2 poderes que nós vamos conhecer hoje ao longo da aula, o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. E por que eu estou dando tanto destaque para vocês nisso? Porque em outros concursos, a banca já fez uma pegadinha para tentar confundir os candidatos, dizendo assim na questão: são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Certo ou errado, pessoal? Errado, né? Porque judiciário é um poder do Estado ou da União. Numa prova sobre a lei orgânica, só vai estar correto se a banca afirmar que os poderes do município são o legislativo e o executivo. 3 poderes a gente só vai encontrar em questões sobre a Constituição Federal. Porque, claro, lá na Constituição Federal, quando fala dos poderes do Estado ou da União, aí sim são 3 poderes. No município, somente 2 poderes. Lembra disso, fica atento na hora da prova, porque a banca pode tentar te enganar com essa pegadinha. E o parágrafo único traz que é vedado, quer dizer, é proibido a qualquer dos poderes, delegar atribuições. E ao cidadão investido em um deles, é proibido exercer função em outro, salvo nos casos previstos nesta lei orgânica. Aqui está dizendo, pessoal, que um poder não pode passar as suas funções para o outro. Quer dizer, a Prefeitura não pode passar as suas funções para a Câmara.
E a Câmara de Vereadores não pode passar as suas funções para a Prefeitura, porque esta lei orgânica vai dizer o que faz a Prefeitura e o que faz a Câmara. E para que nós tenhamos um equilíbrio no município, é importante que cada um cumpra a sua função. A gente vai estudar, por exemplo, que a Prefeitura só pode fazer o que a lei autoriza. E quem é que faz as leis? A Câmara. E a Câmara, além de fazer as leis que autorizam a atuação da Prefeitura, a Câmara vai fiscalizar a atuação da Prefeitura. E é importante que se tenha esse equilíbrio, porque se nós não tivermos os dois poderes funcionando, se a gente tivesse um prefeito ou prefeita que faz tudo, a gente teria uma espécie de uma ditadura. E não é isso que se busca, né? Então é importante que nós tenhamos esse equilíbrio, com os poderes, cada um fazendo as suas funções, e um dos poderes não invadindo ou violando as funções do outro. Esse é o equilíbrio que deve ser buscado, que a gente vai ver aqui nesta aula como funciona. Símbolos do município são a bandeira, o brasão e o hino, que representam a cultura e história do município. O artigo 4º traz a data magna municipal, e isso também pode ser uma questão da prova. A data magna municipal é o dia 4 de maio. Memoriza, não esquece essa data. A banca gosta de perguntar em prova qual é a data magna do município. Bens do município são aqueles que lhe pertencem, né? E aí, quando essa lei foi feita, foi estabelecido que as terras devolutas, as terras sem proprietário no território do município, que não fossem da União ou do Estado, pertenceriam ao município de General Câmara. Também são bens do município os bens imóveis, móveis e semoventes, que lhe pertençam ou venham a pertencer. Direitos e ações que a qualquer título pertençam ou venham a pertencer ao município também são bens do município. A sede do município dá o nome e tem a categoria de cidade. E, quando foi feita esta lei, foi mantido o então atual território do município. Aqui, para fins de prova, pouca coisa a ser perguntada, mas a banca até pode fazer uma questão simplesmente copiando essas informações. Então, claro, sempre é importante também ir conhecendo. Quanto à divisão administrativa, o território do município pode dividir-se para fins administrativos em distritos, criados, organizados, extintos ou fundidos por lei. Então, além do município, pode ter em localidades afastadas do centro do município, distritos. Sempre, qualquer criação, alteração ou extinção dos distritos é feita por lei. O distrito vai ter o nome da sua sede, que vai ter categoria de vila. Cada distrito pode ter uma subprefeitura, e o prefeito nomeia em cada distrito um subprefeito, que vai ser um representante da prefeitura lá naquela localidade. A alteração da divisão administrativa do município, que é essa divisão do município em bairros, distritos, vilas, somente pode ser feita de 4 em 4 anos, quadrienalmente, no ano anterior ao ano das eleições municipais. E a instalação do distrito é feita perante o juiz de direito da comarca na sede do distrito. Então é isso quanto à divisão administrativa. O próximo capítulo trata da competência do município. Competência do município é aquilo que cabe ao município. Aí o artigo 12 traz uma grande lista de competências privativas. Uma competência privativa é algo que cabe ao município e somente a ele fazer. Então, dentro aqui do território de General Câmara, somente o município que tem a competência de exercer essas atribuições listadas aqui no artigo 12. Depois que a gente passa por essa lista, que é enorme, né? É uma lista com 41 competências do município. Além disso, a gente vai encontrar no artigo 13 a competência comum. E qual é a diferença do artigo 12 para o artigo 13? É que as matérias do artigo 12 são coisas que cabem somente ao município fazer. Já no artigo 13, estão competências que cabem ao município junto com o governo federal, com o governo estadual. Essa é a diferença da competência privativa do artigo 12 para a competência comum do artigo 13. E aqui na competência comum a gente vai encontrar serviços que todos atuam, como a preservação do patrimônio público, o cuidado à saúde, a proteção de bens de valor histórico, artístico, cultural e paisagístico, proteção ambiental, incentivo à agropecuária, moradia popular e saneamento básico, combate à pobreza,
dentre outras atribuições. E como que isso poderia ser perguntado em prova? A banca já fez questões misturando, confundindo as competências privativas com as competências comuns. Então é importante que vocês leiam esses dois artigos e, ao fazer a leitura deles, comparem. Que no artigo 12 vocês estão vendo competências que são só do município, que são as privativas, e no artigo 13 competências em comum. A banca pode formular uma questão nesse sentido. Eu não vou fazer a leitura com vocês aqui, porque senão a nossa aula vai ficar cansativa. Então, em muitos momentos da aula, eu vou indicar, eu vou explicar para vocês e vou deixar para que vocês façam a leitura, para a aula ser mais produtiva, menos cansativa, e que vocês consigam depois, claro, entender o que estão lendo. E tem ainda a competência suplementar. Competência suplementar é o seguinte: tem vários assuntos que estão previstos na legislação federal e estadual, mas não de forma suficiente para uma situação aqui do município. E o município, por lei municipal, pode suplementar, quer dizer, complementar as regras da legislação federal ou estadual, adaptando elas, claro, às situações aqui do peculiar interesse do município. Então é isso sobre competência. Não é um assunto que a banca costume cobrar em prova, mas ela pode fazer uma questão, e se ela fizer, eu aposto que ela faria uma questão justamente misturando as competências privativas com as em comum. Agora tem as vedações. Uma vedação é uma proibição. E aqui vai uma dica importante. A banca adora fazer questões sobre isso. Ela gosta muito de fazer questões e pegadinhas sobre vedações, sobre proibições. Então é muito importante a gente conhecer e entender o que é vedado, ou seja, o que é proibido ao município. A primeira, eu resumo dizendo que o município não se mete com religião. O município não se mete com religião porque é vedado, é proibido ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Quer dizer, o município não pode criar cultos religiosos ou igrejas. Também não pode subvencioná-los, quer dizer, não pode financiar essas religiões. E também não pode embaraçar, impedir, atrapalhar o funcionamento. Então vejam, o município não se mete, porque ele não pode criar, não pode colocar dinheiro, nem embaraçar, nem impedir o funcionamento delas. Também não pode manter com as igrejas, religiões e seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, quer dizer, exceto a colaboração de interesse público. A colaboração de interesse público pode ser mantida. Então é isso que nós temos aqui nas vedações, nas proibições aqui. Também é vedado ao município recusar fé aos documentos públicos, porque o documento público tem fé pública, então o município não pode recusar fé a documentos públicos. Não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Todos os brasileiros são tratados da mesma forma. Neste concurso público, por exemplo, o município não pode dar vantagens para quem mora no município em relação a quem vem de fora fazer a prova. Por quê? Todos vão ter a mesma chance. Quem é que vai passar no concurso? Quem tirar a melhor nota. E vai ser você que está aí me assistindo, né? Então, todos os brasileiros devem ser tratados da mesma forma, sem discriminações pelo município. Também é vedado ao município subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, seja pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. O município não pode fazer publicidade que não seja do interesse da coletividade. E não pode fazer a publicidade para fazer a propaganda político-partidária. Também é proibido ao município manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanha de órgãos públicos, atenção, que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Toda publicidade que o município faz tem que ter o caráter educativo, informativo ou de orientação social. Não pode o município fazer uma publicidade com outros fins ou para promoção pessoal do prefeito, prefeita ou servidores. Então é isso, é proibido fazer a publicidade que não tenha esse caráter. Assim como também é proibido fazer publicidade que conste nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal de autoridade ou servidores.
Aqui a banca poderia fazer uma pegadinha também, dizendo que é vedado ao município manter a publicidade que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. E se a banca fizer essa pegadinha, vai estar errado, né? Porque isso não é proibido. O que é proibido é fazer publicidade que não tenha esse caráter. Também é proibido ao município outorgar, quer dizer, dar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão, que é o perdão de dívidas, quando não houver interesse público justificado. Então, o município só pode conceder um incentivo fiscal se houver um interesse público. Por exemplo, um exemplo de interesse público. Tem uma empresa que quer se instalar na região e ela está consultando os municípios para decidir em qual município ela vai se instalar. E aí, para que ela venha aqui para a General Câmara, o município oferece um incentivo, uma redução de tributos por um tempo determinado. Tem interesse público? Nesse caso tem, porque a empresa vai vir para o município, aumentando a arrecadação do município, gerando empregos, então isso acaba sendo um interesse público. Para dar esse tipo de vantagem, sempre tem que justificar o interesse público que se quer alcançar. Então é isso que nós temos aqui nessas vedações bastante prováveis também em prova. O próximo capítulo trata da administração pública. E ele é muito parecido com a Constituição Federal. Lá no artigo 37 da Constituição, a gente também tem esses princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. E lá na Constituição Federal tem também da eficiência. Por que tem na Constituição Federal a eficiência e não tem aqui na lei do município? O município não quer alcançar a eficiência? Não, não é isso. É que quando essa lei orgânica foi feita em 1990, na Constituição Federal só tinha esses 4 princípios. Não tinha eficiência. A eficiência foi inserida na Constituição Federal em 1998, por meio da Emenda Constitucional 19 de 1998. Por isso que tem essa pequena diferença. Lá na Constituição Federal a gente encontra 5 princípios, aqui a gente encontra apenas 4, porque quando essa lei foi feita ainda não existia o 5º princípio da eficiência. E depois que a Constituição Federal foi alterada, eles não alteraram esse artigo da lei orgânica. Por isso que tem essa diferença. Mas para fins de prova, então, vocês vão considerar corretos esses 4 princípios na lei orgânica e aqueles 5 princípios na Constituição Federal. Quanto aos servidores públicos, o município vai instituir um regime jurídico para os servidores, que é o Estatuto dos Servidores, aquela lei onde estão os direitos que vocês terão. E além daquela lei que vai trazer uma série de direitos, a lei orgânica já diz que para vocês, futuros servidores do município, aplicam-se esses incisos aqui listados do artigo 7º. O artigo 7º da Constituição Federal é um artigo que traz vários direitos dos trabalhadores em geral. E para os servidores do município, esses aqui listados são aplicados. O servidor vai ser aposentado de acordo com as regras da Constituição e o município vai facilitar a seus servidores que concluam cursos que estejam inscritos ou venham a se inscrever. Quer dizer, o município vai incentivar que o servidor se aperfeiçoe, fazendo e frequentando cursos. A lei também vai reservar um percentual das vagas para candidatos portadores de deficiência, inclusive isso está no edital do concurso, sendo assegurado também que os servidores se organizem por meio de sindicato ou associações de servidores. Tem ainda mais alguns direitos dos servidores aqui listados que podem até ser perguntados em prova. Além de outros direitos que a gente vai conhecer lá no Estatuto dos Servidores, são direitos dos servidores. Contagem integral do tempo para fins de gratificações adicionais, aposentadoria e disponibilidade, inclusive prestado para fundações públicas. Então, quem já era servidor público antes de ingressar aqui em General Câmara, tem direito a ter esse tempo computado. Inclusive, o Estatuto dos Servidores vai explicar melhor como é essa contagem. Também direito à licença gestante para servidora municipal, inclusive a que ocupa cargo em comissão. Além das concursadas, as servidoras ocupantes de cargo em comissão também têm direito à licença gestante. Os pais têm direito à licença paternidade por 5 dias e também é um direito dos servidores que seja fornecido pela prefeitura equipamentos de proteção individual, aqueles chamados EPIs, e também exames periódicos de saúde para os motoristas da ambulância municipal.
Então é isso, pessoal. Essa é a garantia aqui de direitos que esta lei traz para os servidores. Claro que lá no regime jurídico, que é o Estatuto dos Servidores, tem outros direitos que quando chegar lá nós vamos conhecer. Muito bem, concluímos então o primeiro título aqui da Lei Orgânica do Município de General Câmara. No próximo vídeo eu volto para a gente avançar para o título 2, que trata do poder legislativo. Nesse título 2 vamos estudar as regras de funcionamento da Câmara Municipal e depois que concluirmos vamos estudar também a Prefeitura, que é o poder executivo. Próximo vídeo eu volto então para a gente continuar esse estudo. Até logo!